Queridos, Joel capítulo 2, versículo 28. Diz assim: e há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Amém, queridos? Queridos irmãos, desta noite vamos falar sobre avivamento. Duas coisas que eu aprendi sobre avivamento. A primeira, o avivamento é para a igreja. Deus não manda avivamento para o mundo. Deus manda avivamento para a igreja. O mundo não tem a presença do Espírito Santo. Quem tem a presença do Espírito Santo é a igreja. Você tem a presença do Espírito Santo. Nós precisamos de avivamento. Segundo, o avivamento, quando vem, mudanças acontecem na igreja. Vou repetir. Quando o avivamento vem, mudanças acontecem na igreja. O profeta Joel está profetizando um tempo de avivamento. O profeta Joel está profetizando um tempo do derramamento do Espírito Santo. Joel capítulo 2, versículo 28, o profeta, 800 anos antes de Cristo, ele profetiza e diz: e há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. Deus está dizendo através do profeta: vou derramar do meu espírito de forma ilimitada. Ou não vai ser como um conta-gota, vai ser um rio de Deus correndo na terra. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vou repetir, irmãos: vossos filhos e vossas filhas serão profetas de Deus, serão profetas de Deus. Vossos filhos serão cheios do Espírito Santo. Deus prometeu um avivamento que Ele ia derramar sobre filhos e filhas, pais e mães, ou jovens, moças e rapazes, até sobre os velhos. Deus derramaria do seu Espírito. Aleluia. Quem acredita nisso? É o mover do Espírito Santo na igreja e através da igreja. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Deus prometeu este avivamento. E quando foi que começou este avivamento, pastor? Quando foi que Deus começou este mover através do seu Espírito, sendo derramado em pessoas, em homens e mulheres, moças e rapazes, pais e mães, filhos e filhas? Quando foi que começou? Atos capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz a Bíblia de que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu, irmão, um som como que de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e houve línguas repartidas como que de fogo, que pousou sobre a cabeça de cada um deles. Oh, aleluia! E todos foram cheios do Espírito Santo. Vou repetir: e todos foram cheios do Espírito Santo.
A promessa de Deus, irmãos, é para a igreja, para o povo dele. E esta promessa começou a ser cumprida em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre 120 pessoas. Ali estavam os apóstolos, ali estava Maria, a mãe de Jesus, e Maria Madalena, estavam as mulheres, ali estavam homens e mulheres que foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo começou a ser derramado ali e não parou de ser derramado. Começou a ser derramado em Jerusalém e rompeu pelo mundo antigo daquela época. Chegou na América, chegou nos Estados Unidos e veio até o país chamado Brasil. E o avivamento está aqui na Igreja Batista El Betel, em Fortaleza. Quem acredita nisso, levanta a mão e adore a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Este avivamento é para mim e é para você. Este avivamento é para nós, noiva do Cordeiro. Quem é a igreja de Cristo aqui? Cadê a igreja de Cristo? Está aqui, está aqui. Este avivamento é para você. Deus está prometendo derramar do Espírito Santo em você. Aleluia. E não é conta-gota de um balde, não. É um rio. Aleluia. O próprio Jesus disse em João 7,37... Ele gritou no último dia, o grande dia da festa, e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior vai fluir rios de águas vivas que jorrarão para a vida eterna. E ele falava do Espírito Santo. A promessa de Deus é para os nossos filhos e filhas. Deus não está prometendo que os filhos e as filhas sejam drogados, depressivos, imorais. Deus não está prometendo que os nossos filhos vão ser criminosos, mas que os nossos filhos serão uma geração de profetas e profetisas. O seu filho não será um delinquente, o seu filho não será um criminoso, o seu filho não vai ser um drogado. Não importa o que ele é hoje, o que importa é o que Deus vai fazer, porque a promessa de Deus é que ele seja cheio do Espírito Santo. Estou sentindo a presença de Deus. Deus está visitando vossos filhos e vossas filhas. Deus está visitando a sua família. A sua descendência será uma descendência de profeta. A sua descendência será instrumento de Deus na terra. Não será malditos, mas benditos. Aleluia. Quem acredita, levanta a mão e pega. Esta é a promessa para os teus filhos, para a tua descendência. A tua descendência não ficará trancada dentro de um quarto, sem vontade de viver, depressivo e depressiva. A sua descendência será homens e mulheres cheios do Espírito Santo, usados para fazer milagres na terra. Quem acredita, receba no nome de Jesus na sua casa. Esta é a promessa de Deus para os vossos filhos. Eu não sei o que o seu filho é, mas eu sei o que ele será. Não, vou repetir só para você pegar essa palavra profética. Eu não sei o que o seu filho é, mas eu sei o que ele será. Ei, lamanda, calasuideremicanda. E ele vai ser um homem, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. Será profeta e profetiza. Ou quem acredita, levanta a mão e recebe esta unção profética. Ei, labandarassurimicanda, narassurimicanda, narrácia.
Isaías profetizou e disse, Isaías 44, versículo 3 e 4, derramarei águas sobre os sedentos, rios sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua descendência, e da minha bênção sobre a tua posteridade. Oh, aleluia! Os teus filhos não ficarão como roqueiros dentro de um cemitério. Não será isso a herança para os seus filhos. A herança que Deus tem reservado para os seus filhos é uma herança de glória, de sobrenatural, de milagres e poder. Deus está visitando hoje famílias, lares. O Senhor está quebrando maldições. O espírito maligno está sendo derrubado por terra. O poder das trevas está sendo quebrado sobre a descendência, porque quem vai reinar é o Espírito Santo. Alaiba da calabachanda, cama subida candarácia. Alaiba da gassuri me candarácia. Dei calaba, estou sentindo a presença de ai, alai, homem, alá suidelei, badagamandagai. Eu sinto o Espírito Santo aqui. Seu filho vai ser um médico, uma médica, profetiza de Deus. Seu filho e sua filha serão um juiz, uma juíza, profetiza de Deus. Seu filho e sua filha será um advogado de Deus, profeta e profetiza. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo: derramarei do meu espírito sobre os vossos filhos e vossas filhas, e eles profetizarão. Ei, calabaraba xunderemi calamandara rassuri me candarahas. Deus está quebrando aqui, repreendendo depressão, filhos, adolescentes que já está sendo atingido pela ansiedade, pela depressão. O Senhor está visitando aqui esta noite e está dizendo: eu arranco a depressão, porque eu tenho a alegria do céu. É vinho novo, irmãos, é vinho novo, é vinho, é presença do Espírito Santo. É a alegria de Deus. Ore calabarassura mandagai mandagassuri micandarahas. Estava pregando em São Luís do Maranhão alguns dias atrás. E um rapaz mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. A mensagem ainda está aqui no meu WhatsApp, irmão, e a foto. Os braços cortados de gilete, todo cortado. Rapaz inteligente, jovem. Ele olhou para mim quando eu fui na igreja e disse: pastor, eu quero o seu WhatsApp. E eu dei. E ele mandou para mim a foto, irmão, os braços todos cortados. Ele disse para mim: pastor, eu tentei me matar já 5 vezes. E eu disse para ele: não é essa a vida que Deus tem para você. O que Deus tem para você, Davi, é uma vida extraordinária da presença dEle. Seus filhos não serão escravos de Satanás. Vou repetir, irmãos. Seus filhos não serão escravos do diabo. Ele disse para mim: pastor, aonde você vai pregar? Eu preciso ir lá, eu quero que você ore por mim. E eu dei o endereço para ele. E ele foi, irmão. No final do culto, o Senhor me deu uma palavra profética para ele. Uma palavra pessoal, não coletiva.
Porque tem a coletiva que é aqui e agora que eu estou pregando, e tem aquela pessoal. E quando eu fui até ele e dei a palavra pessoal, coloquei a mão na cabeça dele, manifestou um demônio, estava oprimido. Satanás queria matar ele. E eu disse: Davi, depois que eu mandei o demônio embora, em nome de Jesus, eu disse: Davi, o que Deus tem para você é o ministério profético. Você vai ser um profeta de Deus. Davi está em São Luís lá, irmão, liberto, cultuando a Deus para a glória de Deus. E o mais interessante aqui, irmãos, é que filhos e filhas aqui não é jovens necessariamente. Está falando de qualquer idade. Crianças, adolescentes. Uma mulher me ligou dos Estados Unidos, da Califórnia, a irmã Cátia, e disse para mim que ajudasse ela em oração, pois a família dela estava sendo destruída. E o filho dela tinha alucinações à noite, na madrugada. O filho tinha 7 anos de idade. Na madrugada ele não conseguia dormir, entrava em estado de pânico. Dizia que estava vendo coisas. Eu disse: Cátia, vamos orar ao Senhor. Porque o Deus que está aqui no Brasil está aí nos Estados Unidos. Hoje o garoto está livre, irmão, para a glória de Deus. Ela está indo para a igreja e está levando o seu filhinho, juntamente com a sua família. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para as suas crianças, vou repetir, o que Deus tem para as suas crianças, para os seus adolescentes, é que eles sejam cheios do Espírito Santo. Vai acontecer avivamento na sua casa, vou repetir. Está chegando um mover do Espírito Santo lá no seu lar, na sua casa, na sua família. Deus vai encher a tua criança, o teu adolescente. Deus está visitando o seu filho. Quem acredita, receba no nome de Jesus Cristo, porque é avivamento de Deus para a sua casa. Deus disse: filhos e filhas. Depois Deus diz através do profeta: os velhos terão sonhos. E o mais interessante é que quando o avivamento vem, irmãos, até os velhinhos se alegram debaixo do poder do Espírito Santo. Já há uma frase que diz que quem deixou de sonhar, deixou de viver. Quem não sonha, não está vivendo. Só está se expressando. Viver não. Porque enquanto você tem sonho, você tem propósito. Enquanto você tem sonho, você tem alvo. Se você tem sonho, você quer conquistar. Você quer ser, você quer crescer, quer chegar. O avivamento que está chegando aí para você, para esta igreja, ela vai viver o sonho de Deus. Ela vai viver, ela vai sonhar, vai querer algo extraordinário, vai projetar. Eu não sei como está a sua vida, mas Deus sabe. Não importa a circunstância que você vive, o que importa é o que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje. Quem acredita? Quem acredita, levanta a mão e receba no nome de Jesus, porque Deus está projetando a sua vida. Porque o avivamento que está chegando, até os velhos sonharão.
E eu costumo dizer, irmãos, que Moisés começou o seu ministério com 80 anos e ele terminou o seu ministério com 120 anos, quando Deus o recolheu no monte. E eu quero dizer para você que já está se achando um pouco velho aí, que você ainda pode viver o sonho de Deus, projetar, você ainda pode ter propósito, conquistar, atingir alvos de Deus na sua vida. Não importa, não importa, não importa o seu passado. O que importa é o que Deus está fazendo no seu presente e o que Ele vai fazer no futuro da sua vida. Então levanta a cabeça, porque há um mover do Espírito Santo na sua vida. Se você acredita, levanta a mão e recebe no nome de Jesus. O profeta também disse que Deus derramaria do seu espírito sobre jovens. Agora, Deus é bem específico. Agora não é crianças e adolescentes, agora é jovens. Sabe por quê, irmãos? Porque os jovens são o futuro da igreja. Jovens fracos, igreja fraca. Jovens fortes no poder do Espírito Santo. É a igreja que vai ser poderosa no futuro. Deus está derramando do Espírito Santo sobre jovens e está dizendo: jovens, vocês são fortes porque já venceu o maligno. E a palavra de Deus está em vós. Deus está visitando os vossos jovens. Os vossos jovens serão os pregadores desta geração. Serão os cantores e as cantoras, os missionários e as missionárias, os evangelistas e as evangelistas. Deus vai mover moças e rapazes aqui nesta igreja. Serão os ganhadores de almas, serão aqueles que vão produzir grandes milagres na terra. Deus está derramando o Espírito Santo sobre a vida, sobre as vidas dos jovens aqui nesta igreja. Cadê os jovens? Levanta a mão e recebe a unção profética de Deus sobre a sua vida. Deus está liberando um mover do Espírito Santo na sua vida. E a Bíblia diz que os jovens terão visões. Visões. Está preparado para ver o sobrenatural? Vou perguntar novamente: a igreja está preparada para ver o sobrenatural? Porque vocês terão visões. Os velhos sonharão, porque os velhos, às vezes, eles se acham que não serve para mais nada. Tem muitos. Mas Deus está dizendo: vocês vão sonhar. Porque crente, irmãos, só sai da terra depois que termina a missão. Não, eu vou repetir: o crente só sai da terra depois que termina a missão. Quando não tiver mais nada para fazer aqui, Jesus diz: vem morar comigo aqui no céu, vem, acabou aí. Mas Deus diz que os jovens terão visões. Os jovens vão ver o invisível. Eu vou repetir: os jovens verão o invisível. Vão ver a glória de Deus, vão ver o sobrenatural, vão profetizar o inacreditável.
Eu quero declarar esta noite aqui nesta igreja que futuros pregadores já estão sendo levantados a partir desta noite, futuros profetas e profetisas, oh aleluia, missionários e missionárias, homens e mulheres, obreiros, instrumentos de Deus, porque Deus está levantando aqui um exército aqui dentro, e este exército é invencível, porque alguém já deu vitória para ele, e o nome desse alguém é Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem quer receber uma vitória, levanta a mão e dá um brado e adore e glorifique ao Rei. Por último, o profeta diz assim, irmãos: até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito. Servos e servas aqui são escravos e escravas. Escravos e escravas. Porque os escravos e as escravas, no tempo dos apóstolos e também do profeta Joel, era uma classe que não tinha nenhum valor. Os escravos e as escravas não mandavam nem na sua própria vida. Não tinha vontade própria. Mas a Bíblia diz, queridos, que até sobre eles Deus derramaria do seu espírito. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu não faço acepção de pessoas. Para mim todos são iguais. Não vou repetir, irmãos, só quem está me ouvindo. Deus estava dizendo, eu não faço acepção de pessoas, para mim todos são iguais diante da minha presença, e todos eu quero usar e quero encher com o meu espírito. Deus estava dizendo, o avivamento que eu vou mandar não vai ter classes especiais, estarão todos englobados, aleluia! Todos farão parte deste exército e deste mover, que está entendendo? Recebe no nome de Jesus Cristo, porque você tem valor para Deus. Você tem valor para Deus. Não importa se você é intelectual ou se você não é intelectual. Não importa se você tem uma boa condição financeira ou não tem. Se você é bem visto ou ninguém te vê. Não importa. Deus vai derramar do Espírito Santo na sua vida. Deus vai usar você, aleluia. Deus vai derramar do Espírito Santo. Quem está entendendo, quem acredita, eu estou sentindo a presença do Rei. Deus vai usar você, não importa a cor, se é branco, se é moreno, se é vermelho, se é negro, se é alto, se é baixo, se tem dinheiro, se não tem, se é intelectual, se não é. Oh, irmãos, o que importa é que o Espírito Santo está na sua vida, e Deus vai te usar, e Deus vai te levantar, e Deus vai te abençoar, e Deus vai fazer milagres em você e através de você. Porque este mover, irmãos, não é restrito. Esse derramamento do Espírito Santo, ele é abrangente. Ele não é individual, ele é coletivo. Aonde tiver alguém nesta terra que levantou a mão, ou dobrou o joelho, ou confessou com a sua boca a Jesus Cristo, Deus vai derramar do Espírito Santo.
Porque aonde tiver alguém que se rende a Jesus, lá vai estar o Espírito Santo na vida desta pessoa, e vai ser um profeta e uma profetisa de Deus. Porque o apóstolo Pedro disse que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido de Deus, chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga comigo assim: eu sou o sacerdócio real, a nação santa. E você só é tudo isso por causa do Espírito Santo na sua vida. Então o profeta diz assim. O profeta continua e diz assim: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Prodígios quer dizer sinais, milagres. O profeta diz que Deus vai mostrar sinais nos céus e na terra. Depois ele diz: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quem não fizer parte deste mover do Espírito Santo, irmãos, não será livre do grande e terrível dia do Senhor. Porque as pragas estavam sobre o Egito, mas a Bíblia diz que onde Israel ficava naquela parte do Egito, as pragas lá não alcançavam. Você não entendeu? A igreja não passará pelas pragas, pelo juízo de Deus desta terra. Ela será poupada de alguma maneira. Porque a igreja, estou falando da igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro já está, salva. Seus pecados já foram perdoados na cruz do Calvário. Por isso, primeiro vem um avivamento para depois o julgamento. Primeiro vem um avivamento para depois o juízo. Primeiro Deus vai demonstrar e mostrar a sua glória. E a glória dele não vai ser mostrada através do povo lá fora, mas do povo que está aqui dentro. A igreja é o templo do Espírito Santo, é as pedras vivas do altar de Deus, é o veículo de Deus na terra, é o povo que carrega a presença de Deus. De alguma maneira, Deus não nos deixará debaixo do seu juízo. Seremos poupados, assim como Israel foi poupado das pragas do Egito. Os primogênitos morreram. Mas os primogênitos do povo de Israel não morreu. Os piolhos atacaram os egípcios, mas Israel estava salvo. Sabe por quê? Porque Deus cuida do seu povo. Vou repetir: Deus cuida do seu povo. Alamanda, calassura, quem acredita que Deus cuida da sua vida, que Deus cuida desta igreja, quem acredita? Por isso nós estamos vivendo agora o tempo do avivamento. Eu vou terminar a mensagem. Quando o avivamento vai acabar? O avivamento vai acabar quando a igreja não estiver mais aqui. Porque enquanto a igreja estiver aqui, aqui vai ter o Espírito Santo na igreja.
E quando eu falo Espírito Santo aqui, é agindo, trabalhando, falando, porque o Espírito Santo só pode usar a igreja, o povo que foi lavado, que foi comprado, que foi perdoado com o sangue de Jesus Cristo. Quando Deus quer usar alguém nessa cidade, Deus não vai na beira dos tráficos, Deus não vai nos centros de magias negra. Quando Deus quer usar alguém nesta cidade, Deus procura um homem, uma mulher lavada, perdoada, que tenha a presença do Espírito dele na vida. Por isso, ao mover do Espírito Santo aqui, o Espírito Santo está aqui, está aí com você. Bata no peito e diga assim: o Espírito Santo está aqui. Eu estou sentindo a presença dele. Aleluias. Você não está só. O terrível e grande dia do Senhor não é para você. Porque você já foi perdoado na cruz do Calvário. E você não deve nada, porque alguém já pagou a sua dívida. E este alguém chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que se tornou homem e foi na cruz e morreu por você. Já passamos pelo Calvário, mas agora nós estamos vivendo o Pentecostes. Não vou repetir só para quem entendeu. Já passamos pelo Calvário e agora nós estamos vivendo no Pentecoste, porque Jesus disse: eu irei para o Pai, mas eu enviarei um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós conheceis, porque Ele está em vós e habita convosco. Estava pregando alguns dias atrás, em uma das cidades do interior nordestino, e Jesus batizou até crianças com o Espírito Santo. Crianças foram cheias, falaram em línguas estranhas, crianças profetizaram. Vivemos o avivamento do tempo do fim, irmãos. E acredite você ou não, estamos vivendo os últimos dias. O tempo é agora. Deus quer te usar, senhor, senhora, moça, rapaz. Deus quer te usar, adolescente. Há um mover, um avivamento de Deus para esta igreja. Deus está levantando um exército aqui, porque é a última colheita de almas. Fica de pé para a gente orar. O ministério de louvor para cantar um hino ao Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus. Há uma unção profética sendo liberada aqui. Há uma unção. Naima Surya Badagácia. Ela manda calamasteri me canta na raça. Ela manda calassuri me canta na raça. Ela manda calabachanda camasteri me calabanda na raça. Ora manda calamasturi me calabachanda na raça. Há uma unção, há uma presença. Deus está renovando a sua igreja. Deus está levantando o seu povo na terra. Oh, sente essa glória. Feche seus olhos. Seja renovado em línguas estranhas. Seja renovado pela presença do Espírito Santo na sua vida. Oh, alamas. Ei, manda aquela suída de Madagascar. Pode falar em línguas. Os jovens, sejam cheios do Espírito Santo. Há uma presença do Espírito Santo aqui. Há uma presença. Começa a se abrir. Toda fecha os olhos. A terra se dobrou. Fecha os olhos. A ti. Há uma unção. Há uma presença. Rei dos oh, Espírito Santo. vem nos buscar.